tema do podcast de hoje é resiliência. O termo resiliência deriva do latim resilire e significa recuar ou dar um passo atrás. Este termo foi originalmente utilizado na física para caracterizar a capacidade de um material de suportar grandes e diferentes tipos de pressão, como mudanças bruscas e extremas de temperatura, ou choques, etc., sem se alterar ou recuperar rapidamente a sua forma original. O meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. Acredito que todos merecemos mais alegria e menos sofrimento nas nossas vidas. Por isso, neste podcast, são abordados temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, espiritualidade, superação e transformação. O meu objetivo é contribuir para o crescimento pessoal de quem me ouve através de reflexões, dicas práticas e exercícios de coaching que podem aplicar imediatamente nos vossos desafios diários, aliviar sofrimento emocional e dar um passo em frente rumo à vida que desejam. Juntas vamos aprender como alcançar o equilíbrio e o bem-estar emocional e criar ambientes saudáveis e harmoniosos para todos, mesmo quando a vida nos troca as voltas. Então, resiliência é a capacidade de um material de resistir a pressões ou de sofrer desgaste e mesmo assim se refazer e se reconstruir voltando à forma original. Na área do desenvolvimento pessoal, o conceito de resiliência é utilizado para caracterizar a atitude de adaptação à mudança, de superação de problemas e dificuldades ou a capacidade de resistir à pressão de situações adversas sem que isso cause um significativo impacto psicológico, emocional ou físico. Se percorrermos a literatura empírica, veremos que há muitas e diferentes definições de resiliência. Uma que me agrada particularmente é dos investigadores Togaj e Fredrickson, que definem a resiliência como sendo caracterizada pela capacidade de recuperar de experiências emocionais negativas e pela adaptação flexível às necessidades de mudança das experiências estressantes. E o que eu gosto em particular nesta definição é que ela fala da flexibilidade, de sermos capazes de experienciar diferentes estratégias para conseguirmos corresponder às exigências de qualquer que seja o fator de stress que estamos a enfrentar ou o desafio. Eu penso que isso é de facto uma característica realmente importante na resiliência. Mas já a Universidade da Pensilvânia tem uma definição ligeiramente diferente da resiliência. Eles definem a resiliência como a capacidade de recuperar da adversidade e de crescer a partir dos desafios. Então, resumidamente, a resiliência psicológica é a capacidade de lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão das situações adversas ou ameaças, sem entrar em colapso psicológico, emocional ou físico e procurar soluções estratégicas para enfrentar os reveses. Ou seja, é o processo de adaptação face aos contratempos, perdas, problemas de saúde graves ou tragédias, fontes significativas de stress como problemas familiares, de relacionamento ou situações de tensão no ambiente de trabalho ou até problemas financeiros. E a pesquisa científica tem demonstrado que a resiliência não é algo de extraordinário ou inato, mas sim algo perfeitamente comum. Ou seja, a resiliência não é um traço de personalidade que algumas pessoas tenham e outras não. Ela envolve comportamentos, pensamentos e ações que podem ser aprendidos e desenvolvidos por qualquer pessoa. Por isso, ser resiliente não significa que a pessoa não tenha dificuldades ou frustrações, ou que não sofra desaires e desafios. A dor emocional e a tristeza são comuns a todas as pessoas que enfrentam grandes adversidades ou sofrem traumas nas suas vidas. Faz parte da nossa vida, da vida de todos nós. E, de facto, o caminho para a resiliência provavelmente irá envolver sofrimento emocional considerável. Em muitos momentos da nossa vida, quando surgem os obstáculos no caminho, às vezes parece-nos mais fácil baixar os braços e aceitar a derrota do que mobilizar recursos para continuar a lutar. Então, vamos ver, muito resumidamente, o que a ciência nos diz que são as variáveis ou fatores de proteção que contribuem para a resiliência de uma pessoa.
A ciência da resiliência aponta 8 grandes grupos de variáveis relacionadas com a resiliência: a biologia, a autoconsciência, a autorregulação, agilidade mental, otimismo, autoeficácia, conexão e instituições positivas. E eu vou abordar resumidamente aqui no podcast estas variáveis, porque elas depois são aprofundadas num artigo no blog. Então, o primeiro grupo de variáveis relacionadas com a resiliência é a biologia. Tal como a maioria das capacidades humanas, possivelmente possuímos algum grau de hereditariedade em termos de resiliência. Mas, por outro lado, quando o stress ativa o corpo, o aspecto físico do stress é realmente outra forma de dizer que o nosso corpo está a reagir a uma ameaça. E a forma como o corpo responde ao stress afeta a saúde física e mental e, por inerência, a resiliência. Logo, a nossa biologia não é assim tão inteligente. Outro conjunto de variáveis que contribuem para a resiliência pode ser definido como variáveis relacionadas com a autoconsciência. Saber usar a autoconsciência para observar o que está a acontecer internamente, reparar nos nossos pensamentos e se esses pensamentos estão ou não a ajudar uma situação ou porventura a atrapalhá-la, a agravá-la ainda mais. Rastrear as emoções que surgem, identificar e descrever o que estamos a sentir, porque as emoções têm um papel crucial na resiliência. E, além de rastrear os pensamentos e as emoções, observar também se as reações ou comportamentos que estamos a ter estão a ajudar ou a prejudicar ainda mais a situação. E outro aspecto da autorregulação é, de facto, a fisiologia, que é extremamente importante. Estarmos realmente sintonizados e conscientes das nossas reações fisiológicas e do que está a acontecer nos nossos corpos. E, portanto, este é outro fator relevante da autoconsciência que é importante nós termos em consideração. Acresce a este fator o conhecimento dos nossos pontos fortes e de como alavancar essas forças para superar desafios, mas também de como as nossas fraquezas possam ser fortalecidas para obtermos melhores resultados. A terceira classe de variáveis que a ciência diz serem importantes para a resiliência está sob a categoria da autorregulação. E este terceiro grupo de variáveis é de facto um conjunto de diferentes capacidades ou habilidades que se relacionam com a nossa capacidade não apenas de reparar nos nossos pensamentos e reações e na nossa fisiologia, mas também de mudar esses pensamentos, emoções e fisiologia quando estamos a experienciar algo que não está a ajudar a situação que estamos a enfrentar. E, portanto, outro elemento da autorregulação que se enquadra nesta categoria é a definição de metas. Sabermos o que é preciso para alcançarmos os nossos objetivos requer, de facto, autorregulação e autocontrole. E também sabemos que é importante termos metas, termos uma missão, uma visão do futuro que desejamos alcançar, para podermos usar como mapa da nossa jornada. E isso, de facto, é verdadeiramente importante para a resiliência, porque ajuda-nos a ter algo em que focar. E há outro grupo de variáveis que é igualmente importante, que são as variáveis da agilidade mental. A agilidade mental significa ter a capacidade de ver as coisas de múltiplas perspectivas, de múltiplos pontos de vista. E isso é outra coisa verdadeiramente importante, que é, de facto, sermos capazes de identificar a causa raiz do problema e termos a capacidade de encontrar soluções para depois enfrentarmos e resolvermos esse problema. O quinto grupo de variáveis tem o título de otimismo. E o otimismo pode muito bem ser o motor da resiliência, porque ele é a crença num futuro positivo e isso de facto é extremamente crítico na resiliência, porque permite-nos adotar a atitude de continuar a persistir, de
perseverar após um contratempo e continuar a trabalhar para podermos superar um desafio ou lidar com qualquer stressor. Outra variável do otimismo que importa na resiliência é a capacidade de superar uma situação ou um obstáculo. E esse, de facto, é um aspecto fundamental, bem como também a capacidade de aceitar aquilo que nós não podemos controlar nas situações. Porque se é certo que há fatores que nós podemos controlar porque dependem de nós, há outros aspectos que não dependem de nós e esses nós precisamos de aceitar. E, portanto, algo que as pessoas resilientes também fazem muito bem é encarar os estressores não como ameaças, mas sim como desafios, como aspectos que podem influenciar a mudança positiva. Um outro conjunto de variáveis que se relaciona com a resiliência é a autoeficácia. E isso envolve saber, de facto, quais são os nossos talentos, quais são os nossos pontos fortes, as nossas forças de caráter e ter uma atitude proativa face aos obstáculos. E, com efeito, ter uma postura de conseguirmos dominar o nosso ambiente é, de facto, crítico para o desenvolvimento de resiliência. Um outro agrupamento adicional de variáveis intitula-se conexão. E este grupo de variáveis engloba os estilos de conexão que nós desenvolvemos. Muitos dos trabalhos de resiliência têm mostrado que uma variável crítica na resiliência é, de facto, termos vínculos fortes na vida. E está demonstrado que as crianças que tiveram um apoio forte, que criaram vínculos fortes com os seus cuidadores, que se sentiam aceitas, acolhidas e protegidas, são muito mais capazes de desenvolver a resiliência do que as que não se sentiram aceitas e protegidas. E um relacionamento robusto, em que sabemos que, independentemente de onde se esteja e onde a outra pessoa esteja, essa pessoa pensa bem de nós e sabemos que podemos contar com ela, é de facto algo essencial para desenvolvermos a resiliência. E isto pode ser apenas uma pessoa em quem podemos confiar, mas também pode ser uma conexão de tipo diferente, ou seja, que vai para além das nossas relações interpessoais. E esse outro aspecto, que também está provado ser extremamente importante para a resiliência, é de facto a espiritualidade. O sentir-se ligado ou conectado a algo muito superior a nós mesmos. E isto pode ser uma conexão profunda com a natureza ou um senso de espiritualidade que surge em nós quando estamos em contacto com a natureza ou em algo que nos suscita sentimentos de espanto ou de pequenez perante o todo. Por outro lado, também pode ser uma missão ou um propósito ou simplesmente uma ideia, algo em que se acredita que é extremamente importante e pelo qual vale a pena lutar. Portanto, tudo isto faz parte deste conjunto de variáveis relacionados com a conexão. O último agrupamento de variáveis pode ser descrito como as instituições positivas. E todos os aspectos de que falamos até agora, eles referiam-se de facto a variáveis que residem ou no indivíduo, ou dentro dele, ou na sua relação com os outros. E essas variáveis são profundamente importantes, mas também é bom sabermos que existem variáveis dentro das instituições que são igualmente importantes, sejam elas a instituição familiar, a comunidade ou o local de trabalho, porque podem apoiar e aumentar ainda mais as variáveis interpessoais e intrapessoais, ou porventura podem
desgastá-las e enfraquecê-las ao longo do tempo. Por isso, se crescermos numa comunidade onde não nos sentimos seguros, ou se frequentarmos uma escola onde todos os dias nos sentimos ameaçados, ou crescemos numa família onde as nossas necessidades básicas não eram atendidas, será muito mais difícil manter níveis de resiliência elevados do que alguém que faz parte de uma família ou de uma comunidade ou andou numa escola onde esses atributos de resiliência eram de facto valorizados, ou porventura que tem um ambiente de trabalho onde esses atributos de resiliência também são valorizados. E então, esse é o panorama daquilo que a ciência da resiliência nos diz sobre as variáveis críticas que contribuem para a resiliência. Portanto, não se nasce resiliente. Essa é uma característica fomentada a partir de várias interações que o indivíduo experiencia ao longo da vida e dentro dos diversos círculos em que está inserido, como a família, a escola, a cultura, o meio social, etc. Por outras palavras, a resiliência pode ser vista como uma interação complexa entre determinadas características dos indivíduos com o ambiente em que ele está, o seu meio envolvente. Também vimos que a resiliência é extremamente importante para a saúde da pessoa, tanto ao nível mental como físico. E a gestão que fazemos dos momentos difíceis da nossa vida define muitas vezes a capacidade futura de podermos lidar com potenciais eventos traumáticos. Portanto, para concluir, a resiliência é a capacidade que o indivíduo adquire para lidar bem com os dilemas, obstáculos, desaires e fracassos, mantendo o equilíbrio emocional. E para ajudar a resumir os pontos principais deste podcast, vamos pensar na resiliência como algo semelhante a fazer a descida de um rio em caiaque. No rio, nós podemos encontrar rápidos, correntes, remoinhos, águas lentas e águas mais rápidas. Tal como na vida, as mudanças que se sente afetam a jornada de maneira diferente ao longo do caminho. E ao fazermos a descida de um rio, ajuda a ter conhecimento sobre isso e ter, porventura, experiências anteriores para podermos lidar com esse desafio da melhor forma possível. E a nossa jornada deve ser orientada por um plano. Nós devemos saber, mais ou menos, ter um mapa mais ou menos do rio, do percurso, e saber onde é a meta e termos uma estratégia que se considere execuível e que funcione bem para nós. E, portanto, ter perseverança e confiança na nossa capacidade de contornar as pedras e outros obstáculos também é importante. Por outro lado, termos pessoas experientes e de confiança que nos acompanhem na jornada também pode ser especialmente útil para podermos lidar com rápidos e correntes a montante e outros traços difíceis do rio. E a verdade é que podemos ganhar coragem e discernimento ao navegar com sucesso por essas águas límpidas. E se a jornada for dura, nós podemos sair para descansar um pouco na margem do rio. Mas, eventualmente, para chegarmos ao final e depois regressarmos a casa, iremos precisar de voltar a entrar no caiaque e continuar a descer até à meta. Por isso, extrair algo positivo dos momentos desafiantes e dos erros cometidos e olhar para eles como oportunidades de crescimento irá ajudar a mudar a nossa perspectiva e pontos de vista. Por isso, é importante investir tempo a refletir em como a situação nos poderá deixar mais fortes e focarmos naquilo que podemos aprender para evitar repetir os mesmos erros no futuro. E para muitas pessoas, usar os seus próprios recursos e outros tipos de ajuda que eu referi pode ser suficiente para construírem resiliências.
No entanto, às vezes, a pessoa pode ficar presa ou ter dificuldade em progredir no caminho da resiliência. Nesses casos, procurar ajuda especializada pode de facto ser a melhor opção. As habilidades inatas relativas a cada um dos princípios de construção da resiliência, elas podem de facto ser desenvolvidas e melhoradas através de resiliências e técnicas específicas, nomeadamente as do coaching. E, portanto, refletir sobre experiências passadas e focar-se em fontes de força pessoal pode ajudar-nos a descobrir quais as estratégias para construirmos resiliência que podem funcionar melhor para cada um de nós. Por isso, tenho um exercício para propor que é exatamente refletir sobre algumas questões que eu vou colocar. E ao explorar as respostas a estas perguntas sobre si e as suas reações a eventos desafiadores da vida, pode de facto descobrir como responder de forma eficaz a situações desafiantes na sua vida. Então, pergunte-se, que tipos de eventos foram mais estressantes para mim? Do que desisti, abandonei ou me distanciei? O que continuo a adiar para mais tarde? Que situações, atividades, pessoas ou lugares eu estou a evitar ou de que me mantenho afastado? E como é que esses eventos normalmente me afetam? É útil pensar em pessoas significativas na minha vida quando estou aflita? Em quem me apoio para trabalhar experiências traumáticas ou estressantes? O que já aprendi sobre mim e as minhas interações com os outros em momentos difíceis? Tem sido útil para mim ajudar alguém a passar por uma experiência semelhante? Já consegui superar obstáculos e, em caso afirmativo, como? O que me ajudou a sentir melhor e mais esperançosa sobre o futuro? Responda a estas questões e depois reflita sobre as suas respostas. E lembre-se, tornar-se resiliente é desenvolver a capacidade de se reerguer perante as situações difíceis. Isso irá ajudá-la a ver o lado positivo, mesmo nos momentos mais significativos e mais estressantes. E é importante recordar que resiliência não significa fingirmos que não aconteceu nada. Não é sinónimo de ignorar os acontecimentos, nem é suposto agirmos como se estivesse tudo bem mesmo quando não está. Ser resiliente é, acima de tudo, termos consciência do que nos aconteceu e enfrentar e integrar esses acontecimentos na nossa história de vida. As pessoas resilientes conseguem encarar positivamente as adversidades, identificando sempre um lado positivo em todas as situações e usando os desafios como degraus na escada do seu crescimento pessoal. Por isso, imagine-se como alguém altamente resiliente, com abundante força interior, energia e desenvoltura, com as competências que lhe permitam lidar com todos os tipos de problemas, crises, pressões, mudanças e as agruras do dia a dia. E em vez de se concentrar em tarefas que lhe parecem inimagináveis, pergunte-se simplesmente: qual é a pequena coisa que eu sei que posso concretizar hoje e que me irá ajudar a avançar na direção que eu quero seguir? Se gostou de ouvir este podcast, também pode querer ler os artigos no meu blog que aprofundam este tema um pouco mais.
ou ter acesso a outros recursos gratuitos em anapaula.vieira.pt. Juntem-se à minha tribo e sigam-me no Facebook ou no Instagram. Encontram os links na descrição do episódio. Tenham uma boa semana e até o próximo episódio. Cuidem-se e façam o favor de criar vidas harmoniosas e felizes.